Graça e a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, shalom, shalom, ou alguma outra saudação que você preferir. Eu vou falar um pouco sobre o batismo. O batismo, o batismo cristão é realizado por imersão, e pelo qual fato, né, ele é realizado por imersão. Bom, primeiro, se nós observarmos o texto grego do Novo Testamento, a palavra ali utilizada para batismo é o baptisma, em grego, que seria batizar, ou que vem do verbo, né, baptizo, né? E quando Pedro anuncia o evangelho no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre batizarem, né? E essas palavras, né, baptisma do grego, ela quer dizer limpar mergulhando, né? É uma das traduções, ou seja, você mergulhar imergindo a pessoa em água. Também o batismo cristão simboliza o sepultamento nas águas, ele é sepultado e nasce uma nova criatura. O conceito de batismo que foi utilizado por Jesus e também por João Batista, ele já era muito conhecido ali dos judeus, dos essênios, e todo judeu em sua casa, ele tem uma piscina, uma espécie de piscina chamada mikveh, né? E antes ainda, no período do tabernáculo, eles faziam em rios, em água corrente, né? Eles faziam um ritual chamado Tevilá, a qual o judeu ele era mergulhado em água, ele era submerso completamente, de modo que se ficasse a ponta do dedinho de fora d'água, todo o corpo permanecia impuro. Eles não faziam este ritual chamado Tevilá para conversão, para proselitismo, enfim, para perdão de pecados. O perdão dos pecados era alcançado através dos sacrifícios. Eles faziam isso porque era uma forma de se purificarem. Então, quando um judeu tocava um corpo morto, ou quando uma mulher encerrava o seu ciclo, estavam impuros, então eles deveriam entrar na água, imergindo o corpo completamente como um ritual de purificação. Então, quando um grego ele se convertia ao judaísmo, ele passava por este ritual não para perdão dos pecados, não para adentrar ou passar a praticar uma nova religião, mas ele fazia isso porque o grego era considerado impuro. Então ele passava por um ritual de purificação para que ele pudesse ali estar entre os judeus. João Batista utilizou este conceito também da Tevilá, quando ele pregava o arrependimento no deserto. As pessoas vinham e faziam esta imersão, né, como João Batista pregando o arrependimento. Eles se purificavam naquelas águas. Mas depois o próprio João mesmo disse que aquele que viria após dele os batizaria com água e com fogo. Quando Jesus institui aí o batismo em nome dele, ele passa a fazer o mesmo conceito da Tevilá, ou seja, imergindo em água completamente, mergulhando completamente, como também um simbolismo de um novo nascimento. Mas este conceito de mergulho, de imersão, já vem desde os judeus com o ritual da Tevilá, o ritual de purificação. E para a pessoa se batizar, ela tem que ter requisitos. Né? Não basta a pessoa apenas ir e fazer um batismo. Por exemplo, eu nasci numa família cristã, eu vou lá então e me batizo porque eu nasci numa família cristã. Então se você se batiza apenas por um ritual, um rito de passagem, o batismo é apenas um banho, é apenas você vai mergulhar e sair molhado, só isso. O requisito para batizar é crer, é arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós temos textos bíblicos que dão base para essa afirmação. Em Atos capítulo 2, quando Pedro está fazendo o seu discurso no dia de Pentecostes, ele começa a pregar para as pessoas, e aqueles que creram foram batizados, o texto diz. Aqueles que creram foram batizados. Também ele continua dizendo que os que receberam, os que aceitaram, os que de bom grado receberam a palavra, então ele tem que ter entendimento, tem que conhecer, saber dos seus pecados e arrepender-se, para então participar do batismo, que nada mais é do que uma confissão pública de fé. O batismo não tem este poder de perdoador.
O perdão está em Cristo, no seu sacrifício. Mas o batismo, ele é uma confirmação pública. Você está ali manifestando publicamente a sua fé em Cristo. De forma que, se não há a possibilidade de haver um batismo, então a pessoa está no leito de hospital e ela crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ela vem a óbito antes de realizar o ato do batismo, essa pessoa teve seus pecados perdoados, portanto, está apto pelo sangue de Cristo a entrar no reino da glória de Deus. Assim como o ladrão na cruz, quando Jesus falou para ele, que ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus não disse, desce da cruz e se batiza. Não, ele disse, na verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque ele creu. Então o requisito é crer. Quando Felipe prega o evangelho em Samaria, que ele começa a andar por vários lugares e vem o Simão, um Simão mágico, e outras pessoas creem, eles creem e logo são batizados. Também andando pela estrada vê o eunuco estava lendo o livro de Isaías, então Felipe lhe pergunta, entendes tu o que lê? Ele diz, como posso se ninguém me explica? Então Felipe subiu com ele na carruagem em que ia, e começou a falar-lhe sobre Jesus. E ele, crendo, disse, eis a água, o que me impede de eu ser batizado? Então Felipe falou para ele o requisito do batismo. É lícito, se crer de todo o seu coração. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e logo foi batizado. Também Jesus disse em Mateus, para nós irmos pelo mundo e fazermos discípulos. Um discípulo, ele aprende, ele precisa aprender. E ainda diz o texto, ensinando-os sobre tudo o que lhes ordenei. Também diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Há necessidade de crer. E também, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então o requisito para o batismo, para poder ter os pecados perdoados, é crer em Jesus como o unigênito Filho de Deus e como seu único e suficiente Salvador. E assim fazer então este ritual público de batismo. E há um texto, um documento histórico do primeiro século que se chama Didaquê, e é um compilado de textos. E na Didaquê número 7, ele diz que o batismo deve ser feito com bastante água, deve ser feito em água corrente, e não havendo a possibilidade, pode ser em outra água, sempre por imersão. Mas aí ele tem vamos dizer assim, uma brecha para o batismo não ser feito por imersão. Quando isso? Quando há necessidade. Por exemplo, ele diz sobre água quente, água fria, na Didaquê. E aí diz, não encontrando água alguma, não tendo essa água em abundância, então a pessoa que quer ser batizada, você derrama um pouco de água sobre a cabeça dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque não há água. E por que foi escrito dessa forma? No primeiro século, os cristãos sofriam uma perseguição impiedosa, sendo mortos, massacrados, servindo de espetáculo para as pessoas, e se refugiavam em cavernas, em outros lugares, e muitas vezes nas prisões, estando preso, lhes era pregado o evangelho, eles criam e não tinham local para o batismo. E eles desejavam se batizar. Então acabavam fazendo este ritual de derramar a água sobre a cabeça, porque não havia água abundante. Ora, havendo água, o batismo deve ser feito, realizado da forma que Jesus deixou, como um ato simbólico de sepultamento e nascimento como uma nova criatura através da imersão completa em água. Não havendo a possibilidade, como num leito de hospital, não houve a possibilidade do batismo, como numa prisão, antigamente, lugares escassos, e hoje em alguns países de recessão, onde as pessoas se escondem e muitas vezes querem se batizar e não há possibilidade de chegar à água, então há essa outra forma, segundo a Didaquê. Tá? Isso é um documento do primeiro século, não está na Bíblia isso, sobre o batismo. A Bíblia prega o batismo por imersão, mas houve essa possibilidade pelo fato de não haver água. Então essa seria a base para o batismo cristão por imersão, começando desde o Velho Testamento com os judeus, no seu ritual da Tevilá, que era um ritual de purificação, e depois Jesus ensinando-nos sobre o arrependimento e que devemos crer e confessar publicamente que Cristo Jesus é o nosso Salvador através do batismo.